Deus é um Deus santo, foi o nosso assunto da semana passada, e a obra dele maior na nossa vida é voltar a fazer refletir essa santidade dele, de acordo com a imagem que foi perdida pelo homem lá no Éden. Deus então está trazindo para dentro de nós esta sua imagem. Falamos do Deus tremendo, o Deus imponente, pleno de poder, que causa temor e pavor até em algumas pessoas, o Deus majestas, inacessível, um ser pleno, Deus enérgico, que tem toda a vitalidade, força, energia, e é tratado como aquele fogo consumidor. O Deus mistério, totalmente outro, diferente, separado da nossa natureza, um Deus transcendente, sobrenatural, e um Deus fascinante, irresistível, vivificante e extasiante. Graças a Deus por tudo o que podemos aprender assim da palavra do Senhor. Glória a Deus! Hoje vamos dar continuidade a este trabalho, é isso que vimos falando, e vamos entrar propriamente dito em outras esferas deste assunto sobre desenvolvimento da salvação. Talvez tenha que erguer um pouco, e pode baixar um pouquinho meu volume. Desenvolvimento da salvação. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 23. Romanos 6, 15 a 23. Diz assim: E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Glória a Deus, porque o Senhor preza pelo cumprimento da sua palavra, o Senhor faz cumprir sempre a sua palavra, e hoje mesmo está aqui falando conosco sobre este assunto. Então, lida esta passagem, vamos tratando deste assunto. Vimos falando aqui que essa transformação, este desenvolvimento da salvação pode ser lido, pode ser visto como uma jornada de graça, como uma caminhada debaixo da graça do Senhor, e que é também uma jornada de santificação. E quando nós falamos sobre santificação, nós podemos estar nos referindo a momentos de transformação, como podemos estar nos referindo a processo ou a continuidade desta santificação. Quando é que nos referimos a momento, a instante? Nos referimos a isto quando nós nascemos de novo. Então, trata-se de um novo começo com um novo coração, para uma nova realidade de vida, para vivermos em novidade de vida a cada momento. Mas há também um momento, um instante, quando nós somos cheios do Espírito Santo.
embora possamos desenvolver a nossa salvação no sentido de caminhar cada vez mais de acordo com as coisas de Deus, e isto é também chamado de santificação, há um momento na vida em que nós nos damos conta de que precisamos de alguma coisa a mais de Deus, e que passamos por uma crise até às vezes, dizendo: Senhor, não é possível que eu continue vivendo desta forma, caindo, levantando, eu não quero mais isso. Eu quero viver na Tua presença em vitória. Eu quero poder dizer que tenho domínio sobre as minhas reações, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas atitudes, até o ponto de vencer o pecado que tenazmente nos assedia, como a expressão da Bíblia diz que acontece, não é? Então há um momento em que nós nos consagramos a Deus e somos cheios do Seu Espírito Santo. A expressão que é usada na terminologia da doutrina armínio-wesleyana é inteira santificação. Há, às vezes, uma preocupação das pessoas com esta expressão, porque alguns têm a errada impressão de que se trata de um agir de Deus a partir do qual a pessoa nunca mais vai pecar. Não, não é isso. A Bíblia, em momento algum, dá este ensinamento, mas é um momento em que nós recebemos o poder do Espírito Santo para sermos vencedores sobre o pecado, para superarmos aquela intenção, aquele desejo, aquela tendência, aquela tentação que vem de dentro de nós e vencermos assim de acordo com a vontade do Senhor. Alguns preferem usar a expressão batismo no Espírito Santo, que é o momento em que a pessoa é cheia do Espírito. A respeito deste momento, Jesus falou: recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e confins da terra, enfim. O que ele estava dizendo não era simplesmente que as pessoas receberiam dons, porque isso é realmente resultado, a igreja precisa de dons espirituais, mas Jesus está dizendo: vocês vão ser testemunhas, e a palavra testemunha, ou martus, que é a palavra no original, que significa o seguinte: olha, vocês vão ser realmente pessoas mortas para quem vocês eram no passado e vivas para aquilo que eu estou propondo que seja a vida de vocês. Isso é o ser testemunhas. Vá ser testemunha do Evangelho, do que Deus fala, se prostituindo em algum lugar. Experimente testemunhar enchendo a cara numa mesa, numa rodinha. Experimente testemunhar passando a mão no dinheiro de outro. Vá dar o seu testemunho e veja se o testemunho é aceito. Então, quando Jesus diz: sereis minhas testemunhas, ele está se referindo a não um processo, não um esforço pessoal, não um momento um momento único na vida em que eu consigo vencer, mas ele está se referindo a uma bênção que ele próprio tem para nós. Porque esta era a promessa à qual se referiam os profetas no Antigo Testamento. Quando nós isolamos da Bíblia a palavra salvação, que é correto dizer que o que Deus tem de melhor para nós é que é salvação, porque o maior milagre é nós que estávamos destinados a irmos para o inferno e sermos condenados, não havia salvação para ninguém, nós então temos salvação em Cristo Jesus. Este é o primeiro momento de santificação. Somos separados para vivermos para o Senhor. Por isso que teologicamente se chama de santificação inicial. É aquele momento em que eu fui separado para viver para o Senhor. Mas a vida vai passando e nós vamos descobrindo que há uma tendência a retroceder, a voltar ao passado, a desistir da caminhada, e descobrimos: preciso de algo mais. E quando pesquisamos na palavra, descobrimos que o Senhor fala dessa inteira santificação. E como diz Paulo lá aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22, 23, por ali, ele diz: olha, e este mesmo Deus, este mesmo, há de conservá-los íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo, ou até a vinda do Senhor. Essa irrepreensibilidade, essa integridade que o Senhor opera em nós, e ele diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados assim íntegros e irrepreensíveis. É disso que nós falamos quando nos referimos à santificação como um momento, como algo que é evento e não como algo que é processo, em que eu vou me esforçando, eu vou abandonando alguns erros, como diz a Bíblia, eu vou a mim mesmo me santificando de algumas coisas, deixando maus hábitos. Não, é um momento em que eu sou cheio pela graça de Deus e não por um mérito meu, em quem eu sou cheio
do Espírito de Deus, e é disso que eu preciso para ser vitorioso. Por isso que Lucas registra no seu evangelho que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem pede, a quem pede, abrir-se-lhe-á. E na continuidade, um dos evangelhos diz, Deus vai dar boas coisas. Mas Lucas acrescenta, esclarece, olha, a boa coisa a qual se refere pesadamente esse texto, importantemente, preferencialmente, é ao Espírito Santo de Deus, que Deus dará àqueles que lhe pedirem. Quando é que eu estou pedindo? Quando eu estou realmente mostrando para Deus que aquilo é o mais importante para mim. Por isso, esta caminhada de jornada, melhor dizendo, da graça de Deus, é uma jornada de transformação e de santificação. Fui transformado quando entreguei minha vida nas mãos do Senhor Jesus, porque já os meus interesses mudaram. Já a minha visão agora se voltou para o outro lado, por isso se chama de conversão. Eu estava andando num caminho no qual eu era escravo do pecado. Agora eu volto as costas para o pecado e me volto para o Senhor. Isso é conversão. Passo a querer as coisas que Deus quer e passo a não querer as coisas que Deus diz que eu não devo fazer. Esta é a conversão. Mas quando eu descubro, Senhor, eu estou aquém da tua vontade, eu descubro que há realmente algo a mais que Deus pode operar na minha vida, que é a santificação. Nós fomos preparados para a santificação, nós fomos chamados para a santificação. Não é à toa que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E é claro que se refere ao todo. Então eu dizia, se eu olhar apenas para a salvação, e não estou querendo reduzir a salvação de jeito nenhum, é realmente o que de melhor nós recebemos, mas se eu limitar o contexto bíblico para falar de salvação, eu estou deixando de colher muitas outras promessas e afirmações que a Bíblia fala, que a Bíblia faz, com relação à minha jornada da graça, com relação ao meu desenvolvimento da salvação, com relação ao meu aproximar-se de Jesus, com relação à restauração da imagem do Senhor em mim. Glória a Deus. Já temos afirmado aqui, o mundo vai conhecer que existe um Deus e que Deus pode transformar a vida das pessoas quando olhar para a igreja e descobrir que a igreja não está interessada nas mesmas coisas que este mundo está interessado, mas que a igreja está interessada única e exclusivamente em honrar ao Senhor, em fazer a vontade dEle e dar testemunho disso. Dar testemunho não só contando, abrindo a boca, mas vivendo. O testemunho de vida fala muito mais alto do que o testemunho falado. Não há como rebater aquilo que veem em você e que não conseguem ver em outras pessoas, porque elas estão andando para lá, naquele caminho de escravidão do pecado. Mas Paulo diz aqui no texto, olha, vocês têm que entender o seguinte, continuam sendo servos de qualquer maneira, antes servos do pecado. E o que vocês colheram naquela ocasião? Morte. Com certeza não colheram nada de bom. Então ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E neste texto ele se refere a isso. Ele diz, olha, vocês não são mais escravos do pecado, mas agora são servos de Deus, servos voluntariamente. Curioso que a Bíblia afirma que conhecereis a verdade vos libertará, se referindo exatamente ao conhecimento que nós passamos a ter de Jesus. Quando nós nos entregamos a Ele, nós realmente conhecemos a liberdade, porque antes éramos escravos, antes não conseguíamos, antes não podíamos fazer aquelas coisas que já sabíamos que era o que Deus queria. Mas agora, libertos disso, nós experimentamos a verdadeira liberdade. Essa é a grande diferença. Infelizmente, há todo um plano, eu diria assim, diabólico no mundo, de sempre rebaixar o significado da palavra de Deus. E quantas vezes você já viu pessoas usando de várias áreas, seja da área da política, da área da administração, pessoas usando essa expressão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí ele apresenta a verdade dele, como se aquilo fosse causar libertação e transformação. Só há uma
verdade. Jesus disse: eu sou essa alma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a verdade que liberta, esta é a única verdade a respeito da qual nós podemos usar esta expressão, conhecereis, porque ele reivindicou para si este título, e cabe a nós, como Paulo diz, permitirmos que esta graça santificadora do Senhor, para a qual nós fomos chamados, faça com que a gente ande nesta caminhada com o Senhor. Mas santificação, como ela foi evento, momento, lá na minha conversão, e como ela foi no dia em que eu fui cheio do Espírito Santo, ela também é caminhada, ela também é continuidade, porque eu preciso manter isso que eu peguei do Senhor. Seja lá atrás, quando eu me converti, e que eu descobri que eu mesmo, minhas forças, não conseguia, seja agora que eu fui cheio do Espírito, eu preciso preservar isto, e esta continuidade, esta santificação contínua, é aquilo a que nós estamos nos referindo aqui, como desenvolvimento da salvação. Se ao sermos cheios do Espírito Santo, não houvesse mais nada a ser conquistado, melhor seria se Deus nos levasse para a glória. Mas Ele nos mantém aqui, porque a glória dEle precisa ser conhecida aqui, e ela é conhecida através da igreja, através das pessoas, entenda-se, daquelas pessoas que realmente se colocaram diante de Deus e disseram: Senhor, eu quero manifestar a Tua glória em todo lugar. Enche-me do Teu poder, da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Amém, queridos? Então, esta graça transformadora se vê na palavra de Deus, na Bíblia, na vida de muitas personagens. Por exemplo, você lembra de Abraão? Abraão nem sequer crente era lá de um povo que tinha lá muitos deuses e tal, mas ele entendeu quando Deus estava chamando que aquele era o Deus verdadeiro, único e verdadeiro, e resolveu obedecer ao chamado. Mas se você acompanhar a trajetória, a caminhada de Abraão, com a questão com o sobrinho, a questão com a mulher, as questões com a mulher dele, a questão da continuidade, da filiação, você descobre, poxa, mas como é que pode um homem daqueles ter sido chamado de amigo de Deus? Como é que pode? Ser ele tido na Bíblia como o pai da fé, exatamente porque ele começou a trilhar essa jornada. Descobriu que instantaneamente se decide obedecer, mas que na caminhada Deus vai providenciando momentos, ocasiões, situações, circunstâncias, através das quais Ele vai operando e vai moldando a nossa vida. Por isso a gente fala assim, olha, a vida do cristão hoje tem que estar melhor do que a de ontem, e amanhã vai ter que estar melhor do que hoje. Aí você vai dizer: pastor, do jeito que vai a economia do país. Não estou falando de economia. Não estou falando, se fosse de saúde, não tinha jeito, depois que passou dos 20, 25, vai só piorar a vida. Porque começa, já corre menos, já não consegue mais fazer tudo que fazia e tal, e etc. Né? Não é por aí. Quando nós estamos andando na presença do Senhor, a ação de Deus em relação à nossa vida não está diretamente proporcional à nossa idade, ou aos nossos recursos financeiros, ou à nossa posição social. Deus age em nós à medida em que nós permitimos que Ele haja. Não é dizer que nós decidimos tudo, não, isso seria uma aberração, isso seria uma heresia, dizer que o homem determina o seu caminho. Mas também é perigoso dizer: Deus faz tudo o que acontece na minha vida. Por exemplo, Ele fez com que desse problema hoje na internet, Ele fez com que eu me esquecesse de alguma coisa em casa, Ele fez com que o som, ou então que alguém não conseguisse chegar, ou que furasse o pneu, então Ele seria culpado de tudo que dá errado. E aí os mais espirituais: não, mas Ele também curou, como oramos aqui, né? Fulana, e Ele ouviu a oração. Verdade, Deus faz isso tudo, mas Ele está presente quando a oração é ouvida, e Ele está presente quando as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos planos não são alcançados. Ele vai trabalhando na nossa vida sempre, porque lá atrás nós nos dissemos servos do Deus Altíssimo,
servos do Todo-Poderoso, servos deste Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver a vida dele aqui. Como é que eu quero dizer estou vivendo a vida de Jesus, se eu não procuro fazer o que ele faria se ele estivesse no meu lugar? Percebe? Então há um evangelho muito limitado, barato, sendo pregado por aí. Aquele evangelho do venha a Deus e ele vai resolver a sua vida. Venha ao Senhor e ele vai transformar a sua vida em vida feliz. Olha, feliz com toda certeza, desde que eu entenda graus de felicidade, desde que eu entenda o que é que realmente me traz alegria. Uma ocasião, Jesus enviou 70 pessoas lá a falar do reino e tal, e quando eles voltaram, Senhor, no teu nome até demônio obedece a gente. Foi o que disseram ou não foi? Aí o Senhor falou assim, eu sei, mas olha, alegria vocês devem ter, porque o nome de vocês continua escrito lá em cima. Porque eu vejo até Satanás querendo peneirar alguns de vocês. Ele está feito um relâmpago, ele vai atacar. No mundo tereis aflições, disse o Senhor, mas tem de bom ânimo. Sabe o que quer dizer a palavra animar-se? Animar-se quer dizer encher-se de Deus. O pessoal acha que ser animado é ser alegrezinho. Não, anime-se, encham-se de Deus. Sejam cheios do Espírito, sejam cheios da minha presença, e vocês vão enfrentar essas animosidades, essas dificuldades, essas lutas, com o poder que vocês necessitam para isso. Esta era a promessa. Então, graças a Deus. Então, você vê um Abraão, você descobre que vai indo, até o ponto em que realmente ele pode ser usado por Deus já numa terra nova, numa terra prometida, e deste homem Deus vai então fazer uma nação para que o seu plano de restaurar a raça humana comece lá, através da vida e da família deste homem, que não foi um camarada perfeito, mas que aceitou esta proposta de peregrinar a jornada da graça. Há, por exemplo, um José. José, o sonhador, não é? O pessoal gosta de chamar ele de sonhador. José, que quando estava lá com os irmãos dele, era o queridinho da mamãe, que era o mais novo até então, enfim, ele sempre tinha lá um sonhozinho e tal, que colocava ele acima dos irmãos e até dos pais. E de repente venderam ele, disseram que tinha morrido, entregaram para uma caravana que ia passando, a caravana vendeu lá no Egito, virou escravo, foi para a cadeia, enfim, tudo acontecendo, alguém diria, Deus não estava com ele. Mas Deus está conosco dentro e fora da prisão, desde que nós estejamos com ele. Serei achado de vós, o Senhor, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando estiverem fora da cadeia, vivendo bem, cheio de dinheiro? Não, quando me buscardes de todo o vosso coração. E você vai concordar comigo que, infelizmente, a maioria das pessoas busca de todo o coração quando as coisas apertam. Porque fora isso, é aquele negócio, vou experimentar minha junta de bois, vou visitar o terreno que eu comprei, vou esperar acontecer isso, esperar acontecer aquilo, depois, mais tarde a gente fala. Agora eu sou jovem, agora eu tenho dinheiro, é a chance que eu tenho, não é? Todo mundo tem direito de viver, de aproveitar a vida. Mais tarde eu falo com Deus, eu sou dele, então Deus é bom, ele é amoroso, ele vai entender, ele vai compreender, e ficamos esperando. Eu não sou proibido de planejar uma viagem, de jeito nenhum. Mas eu tenho que lembrar que trabalhando aqui ou viajando lá, eu continuo sendo servo do Deus Altíssimo. Eu não sou proibido de enriquecer, estou enriquecendo, vou abandonar esse emprego e tal. Não é proibido. O que eu sou proibido é de correr atrás da riqueza e pior, deixar que a riqueza tome conta da minha vida. É isso que Paulo sugeriu lá, o seu filho na fé, olha, ensina os ricos desse mundo aí para não confiarem nas riquezas, não depositarem nelas a confiança deles. Então as pessoas têm uma tendência a criarem regrinhas, a dizer, olha, ser crente é isto. Quem aqui lembra do tempo que uma determinada igreja, ou algumas talvez, diziam que ser crente mesmo não tem televisão em casa? Levanta a mão aí. Pois é. Aí, tá bom, pode até ter passado, não passou, mas poderia ter passado aquele tempo todo sem televisão, mas agora tem um celular, que tem muito mais coisa que a televisão tinha. Não é verdade?
Então havia um conceito equivocado, que talvez até tivesse ajudado algumas pessoas lá, mas a minha santidade não está ligada ao que os outros vão enxergar, vão ver o que eu tenho, o que eu faço e tal, e sim no meu coração, ligado ao meu relacionamento com Deus, a minha determinação de buscar a Deus. A palavra determinação também foi muito distorcida, né? Determine aí o que Deus vai fazer. Disse, não, de jeito nenhum, Ele é que determina o que você deve fazer. E já determinou, já disse. Enfim, José para lá e tal, aí só vê como se tiver de novo restaurado lá na sua situação, lembra lá de mim, o cara esqueceu, passou um tempo aí, aqui numa situação lá, lembraram de José, e aí Deus usa José para preservar o mundo naquela ocasião. E quantas coisas acontecem, e com certeza a família dele, que era descendente daquele Abraão, que veio e tal, que estava lá, e a gente pega um Jonas, alguém tão especial, que Deus chama ele para pregar para uma cidade. Nós temos alguns missionários que são apoiados pela igreja, e é bom recebermos notícias, ouvirmos falar dessas pessoas, descobrirmos as vitórias, as experiências, os acontecimentos. É bom, nós estamos planejando até trazer isso mais para os irmãos aqui, colocando-os aí no telão, pregando mesmo à distância, enfim, trazer informações, porque isso é muito bom. Temos aí gente espalhada no mundo todo, mas aí se pega um Jonas, Nínive é com você. E Jonas, eu conheço aquele pessoal, aquela turma eu conheço. E aí diz que Jonas entrou no navio, mas para ir para o lado oposto. É o que conta a Bíblia ou não? Aí você conhece aquilo tudo, ele acaba sendo jogado na água, porque ele era o estorvo, ele era o problema, né? Porque é assim, né? Quando a pessoa encontra, não toma jeito, infelizmente o caminho para ajeitar, para arrumar, para endireitar, passa por essas coisas, vai parar na barriga de um peixe, e aí tem alguns teólogos que gastam tempo, aquele pessoal que gosta de discutir sexo de anjos, sabe? Não, mas ele morreu e na verdade ele ressuscitou, porque 3 dias é impossível e tal, isso não interessa. A verdade é que ficou 3 dias lá na barriga do peixe. Uma baleia não tem condições de engolir, a baleia nem peixe é. Então, sei lá, Deus providenciou um peixe, como diz aquela senhora bem crente. Você acredita nessa história do peixe ou da baleia engolir Jonas? Olha, se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditava também. Que a Bíblia acredita. Enfim, mas ela não diria isso. Mas com toda certeza Deus providenciou um animal gigantesco que o engoliu e o reteve naqueles dias. E aí depois? Vomitado, sabe, a gente acha aquilo, a gente sempre conta essa historinha para as crianças e pensa aquela coisa assim, é bonita, né, a história de João, mas imagina ser vomitado, com um monte de resto, junto, ele estava no meio daquilo tudo. Lembra do filho pródigo? Ele queria se alimentar das alfarrobas, da comida dos porcos, queria, mas nem isso deixavam. Porque era o que de melhor ele conseguia vislumbrar para a sua vida depois que os recursos acabaram. Porque a confiança dele estivera até então em outra coisa, naquilo que ele tinha recebido do seu pai. E infelizmente precisou estar lá limpando esterco de porco e querendo comer a comida do porco, para depois se dar conta. A Bíblia diz exatamente isso, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores, empregados, servos do meu pai tem comida, tem lugar para dormir, e eu estou aqui querendo comer comida de porco. Eu vou voltar, eu vou reconhecer, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, trata-me como um dos teus empregados, jornaleiros, trabalhava por dia, é isso que ele diz. E o pai o recebe, porque ele voltou e tal, e põe lá o anel no dedo, e mata o novilho cevado, enfim, aquela história toda linda que você conhece, porque ele se arrependeu e voltou, aceitou a transformação. Jonas, num determinado momento, disse: Senhor, não tem jeito de lutar contra ti, né? Então, tá bom, vamos lá. Mas aí Deus desiste de destruir a cidade, e ele fica dodói.
É ou não é? É. Eu sabia que o senhor ia fazer isso. É mais ou menos isso que ele fala. Eu sabia, por isso que eu não queria ir para lá. Caramba! Você sabia que Deus era capaz de fazer isso? Não queria que fizesse. O que é que entrou na mente deste homem para ele não valorizar as vidas das pessoas desse jeito? Nós estamos sendo sujeitos, estamos sendo pressionados por ideias distorcidas, muito abaixo do Evangelho, mas são apresentadas para nós como as soluções da humanidade, da sociedade, e vem com regras, e vem com propostas, e vem com ideologias, e vem com filosofias, e as pessoas começam a aceitar aquilo como se aquilo fosse solução. Querido, solução só tem uma. Continua sendo, nunca vão inventar outra. Só Jesus para dar jeito neste planeta. E o jeito que ele vai dar, ele já disse qual vai ser. Não vai ser com o dilúvio, mas vai ser de outro jeito. E até lá, você e eu temos a oportunidade de salvar mais alguns, de buscar mais algumas ovelhas perdidas por aí, como Jesus usou essa expressão uma ocasião. Enfim, Jonas. E o que dizer também de Moisés? Moisés que é colocado num barquinho, num cestinho dentro do rio, porque ia ser morto. Porque a política da época tinha dito, vamos matar as crianças. Parece coisa que a gente está vendo hoje em dia, né? Vamos permitir que abortem, e etc, etc. Outro dia nasceu uma criança aí com quantos gramas? 300 gramas, uma coisa assim, e sobreviveu. E depois quer dizer que aquele negócio que tem dentro da mulher, não é vida. Eu estou dizendo sim, que Bíblia é contra aborto e nós também somos. A gente sabe que a própria legislação prevê alguns casos em que é permitido e tal, quando põe em risco a vida da mãe, etc. Mas isso é outra história. Mas abertamente fazer isso, nós somos contra. Somos contra a liberação de drogas, com toda certeza. Você sabe o que faz a droga. Você sabe onde vai dar isso. Enfim, aí Moisés, colocado no rio, uma vez Deus me trouxe essa inspiração de pregar, diz, olha, quando você perde para Deus, é que a vitória começa. E a mamãe teve que perder Moisés no rio, para que as coisas começassem a ser transformadas, não só para a família dela, mas todo o seu povo. Por causa de uma criança que cai nas graças da filha de Faraó, é criada e tal, como se fosse um deles e tal, mas sabidamente, por causa da circuncisão na carne, no prepúcio, era sabidamente filho de judeu. E está lá e vai crescendo, um dia ele briga, acaba matando um sem querer, e etc. Tem que fugir. E alguém diz, esse perdeu a chance, já não tem mais jeito. E Deus continua trabalhando na vida dele, continua cuidando, aí se casa, conhece seu sogro e tal, e anos depois, e muito tempo depois, ele traz de volta, aí poderia dizer assim, puxa, mas nessa idade, não podia ter sido quando eu estava nos meus 25? Quando eu tinha muito mais energia? Ele estava tão velhinho, tal, o Alfredo, que quando ele ia orar para o povo não perder na guerra, o pessoal tinha que segurar o braço dele para cima. Pois é, mas estava lá Deus usando ele. Porque passou por uma jornada de graça na vida dele. De graça porque ele não merecia de nada, não merecia nada do que Deus fez por ele, nele e através dele. Mas simplesmente a pessoa vai se dispondo, vai permitindo e Deus vai operando coisas sensacionais na vida da pessoa e tantos outros assim. Então o que é importante nesse tudo? Desenvolvimento de caráter. O cristão tem o seu caráter transformado pelo Senhor. A personalidade é um negócio mais complicado. Os nossos temperamentos e tal, e se eles implicarem em pecado, em transgressão e tal, Deus vai transformar isso também. Mas o caráter é transformado.
nós começamos a ver uma vida nova e se descobrimos que há algo mais a ser transformado, o caráter está sujeito à vontade de Deus e ele vai sendo desenvolvido. Onde mais? Nas vitórias e nos fracassos. Deus opera na nossa vida nas duas coisas. Há pessoas que foram ensinadas de um jeito que elas acham que Deus só esteve presente, só agiu se foi vitorioso ou se as coisas saíram do jeito que esperava. E nós vemos aí Paulo que foi preso, apedrejado, gente que foi morta. E se olhar para a igreja primitiva, gente que foi jogada em arena de leões e tal, ei, esses aí não eram crentes. E ainda tem gente pregando que é crente, fica rico, não fica doente e fica famoso. E aí como é que fica o nosso irmãozinho que mora num país onde há perseguição, no Afeganistão, por exemplo? Como é que fica? Você é mais crente que ele. Outro dia colocaram um pedido, tá? E eu já fui até meio grosseiro, eu apaguei o que eu coloquei, isso aí, e a gente tem que se botar em oração envergonhado por pertencer a uma igreja que na hora que a gente verifica a atitude das pessoas, a gente descobre que eles preferem ficar em casa, se omitir, cuidar da sua vida, em vez de se botar em oração, de estar junto com a igreja, em vez de ter comunhão com a igreja. E aí, gente, uma situação dessas está disposta a morrer por isso. Outro dia veio um relato de missões. O missionário Fabinho passou, alguns leram aí, viram, né, de gente que tem informação real lá de dentro, dizendo o seguinte: os nossos irmãos lá não estão obedecendo, não estão querendo cumprir as definições do que fazer, estão preferindo permanecer, pregar o evangelho e morrer por isso se for necessário. Lições espirituais aprendidas, nós vamos acumulando. Deus vai trabalhando, vai fazendo aqui e ali, ouvimos um testemunho e passamos por um momento de dificuldade, agimos como achamos que deveria ser, descobrimos que não devia ter sido do mesmo jeito, ou então que era daquela forma mesmo. São lições que nós vamos aprendendo. Vamos domingo para a igreja, estudamos lá na escola dominical, ouvimos a preleção, ouvimos a palestra, a aula, e aprendemos com aquilo e acumulamos este aprendizado. Não só para dizermos, isso eu já sei. Essa passagem eu já ouvi. Aí parece que a pessoa vai então virar as costas e vai para casa porque ela já ouviu aquela passagem, né? Quando na verdade Deus tem sempre algo novo para falar conosco, porque são as lições aprendidas. Como é que mais Deus trabalha em nós? Esta obra do refinamento pelo Espírito Santo no nosso espírito. O Espírito entra em nós, habita em nós e trabalha no nosso íntimo e vai refinando o nosso íntimo, vai melhorando, vai dando entendimento melhor, abrindo os olhos, dando uma visão mais adequada e vai nos capacitando a andar dentro desta visão. Glória a Deus. Enfim, propósito de Deus operando no caráter, mesmo quando sequer se esteja consciente disso, Deus vai trabalhando, mesmo quando a gente não estava esperando. Ele está trabalhando em nós, trabalhou na vida de todos vocês, de todos nós, sem exceção, durante toda essa pandemia. Uns com mais dificuldade, uns com grande tristeza, alguns que passaram incólumes, alguns que até melhoraram de vida, mas todos nós aprendemos alguma coisa dessas lições e descobrimos um pouco melhor como andar com o Senhor, como cumprir a sua vontade, como andar no seu caminho. Então, que passos eu posso e devo dar para saber que este momento de transformação, este momento de ser cheio do Espírito Santo pode ter chegado? Em primeiro lugar, eu preciso saber que Deus está me chamando para isso, que é o chamado de Deus para a santificação. Segundo lugar, eu preciso convidar Deus para preparar o meu coração. Como Lucas diz, peça, busque, bata, insista, mostre que isso é o mais importante para você. Terceiro lugar, eu preciso me consagrar, dizer: Senhor, eu quero ser todo teu. E não guardar uma coisinha ou outra, não, mas esse tempo aqui o Senhor não mexe. Não, aquilo lá, afinal, é o que o Senhor me deu lá atrás, e, enfim,
tudo é dele. Chama-se isso de consagração. Esperar por esta graça santificadora, numa obra, num momento em que isso vai ocorrer instantaneamente pela fé, aguardar, esperar ansiosamente por isso. Senhor, será hoje? Por exemplo, você sabe se hoje Deus preparou para fazer isso na sua vida? Eu vou dizer para você o seguinte: se você não vem nem pensando nisso, provavelmente não é hoje. Porque faltou estar preparado para isso. Faltou valorizar. Então eu preciso esperar por isso e esperar que o Senhor esteja trabalhando no meu íntimo para que isso aconteça o mais rápido possível. Seguir em frente, pacientemente, aquilo que a gente pode definir como a fome da alma. Aquilo que Deus vai colocando de vontade dentro de nós. Coloca um desejo de algo que é biblicamente fundamentado, algo que agrada a Deus. Siga, esforce-se, vá com paciência fazendo aquilo que Deus propôs, colocou nas suas mãos. Aceite com fé o dom da graça de Deus, desta plenitude do Espírito. Creia nisso. Por que é que eu quero crer só? De novo, o só não é para diminuir. Na salvação, se a Bíblia tem promessas, tantas outras relativas à minha vitória aqui em vida, eu preciso estar aguardando, esperando por isso, sabendo que Deus quer que eu seja cheio, que eu viva na plenitude do Espírito, e eu preciso fazer uma oração. Eu preciso dizer: Deus, eu quero viver a integridade que o Senhor tem, do que o Senhor tem para mim. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Às vezes a gente canta até cânticos que tem letra, que fala algo parecido nisso, mas imediatamente vem à mente viver tudo ou ganhar tudo, conquistar tudo. Na verdade, Deus tem trabalho espiritual para fazer no nosso íntimo, e eu preciso esperar por isso. E aí, como a gente semana passada mostrou uma oração aqui, eu vou mostrar uma outra. Essa oração é do próprio John Wesley, extraída dos manuscritos dele, traduzida, é claro, em que ele diz o seguinte: ó Senhor, a Ti entrego meu corpo, minha alma, minhas posses, minha fama, meus amigos, minha liberdade, minha vida. Dispõe de mim e de tudo o que é meu, como bem te parecer. Agora não sou mais meu, mas teu. Portanto, toma-me como teu por direito, mantém-me sob teu cuidado, ama-me como teu filho. Defende-me quando for atacado, cura-me quando for ferido, dá-me nova vida quando me sentir destruído. Amém. Oração feita por Wesley, colocada no seu diário e traduzida para a língua portuguesa nestes termos. Querido, é tempo de nós andarmos nessa jornada. É tempo de nós trilharmos o caminho que Deus tem para nós. Voltamos a poder nos reunir desta forma. É tempo de buscar Deus, o que mais o Senhor quer que eu faça, como é que o Senhor quer que eu aja. Como é que se sabe, então, se um novo começo está para acontecer, se eu não estou pronto para isso? Eu preciso estar pronto, preparado para isso. Quais são esses sinais, conforme a experiência sua, no deserto que você tem passado, que indicam que você está pronto? O que você tem enunciado? Se acontecer isso, se eu estiver daquela forma, o que é que tem feito mostrar para você que esta profunda devoção, esta comunhão com Deus mostra que está na hora? De novo, de um outro livro, eu, semana passada, peguei daquele livro, daqueles escritos, daquelas duas pessoas, dois irmãos, sobre os termos, falando de Deus, tirar de um outro livro agora, chamado Reflecting God, refletindo Deus. Algumas dicas para se saber quando se está pronto, bem práticas. E eles dizem o seguinte, esse livro diz o seguinte: quando estiver tão perdido que não encontra nem a si mesmo, quando tiver perdido tudo menos Cristo, nunca saberá que tudo o que necessita é Cristo, até que só tiver a Cristo. Quando, considerando a vida ainda não vivida, responder: que lhe faltaria fazer se sua vida terminasse hoje? Já fez a listinha?
Quando chegar a pensar que já não é importante ser especial, se tão somente servir para alguma coisa, aquela questão do propósito de vida. Quando descobrir que aquilo que o faz mais feliz e a grande necessidade deste mundo são a mesma coisa. Quando começar a alinhar, diz, olha, sabe uma coisa? O que este mundo precisa é o que, quando eu estou fazendo, me faz feliz. Quando nós alinharmos o nosso pensamento com a proposta de Deus para a nossa vida, chegou o momento, chegou a hora de estarmos sendo cheios do Espírito, sendo preparados, sendo transformados novamente, porque é disso que nós estamos falando, porque a tendência é a gente ir relaxando. Esta pandemia fez muita gente relaxar. Você vai descobrir, cadê o fulano, cadê a fulana, não é? E infelizmente as pessoas descobriram que elas podem servir a Deus à distância. Eu vou dizer o seguinte, se você viver num país onde é proibido se reunir, eu diria, eu concordo. Mas você ainda está num país onde a reunião é conveniente, é devida, é permitida, é possível e ela é desejável. Nós vivemos assim. Mas alguns acham, não mudou nada. Mudou, pode ter certeza que mudou. Pelo menos o pensamento dela, porque ela já acha que não mudou nada, já mudou. Porque antes ela diz, como é bom estar com os irmãos. E agora já não mudou nada, continua vivendo do mesmo jeito. Por fim, esse livro diz, talvez nesse momento você já esteja pronto para um recomeço. Quero concluir com os irmãos lendo outro texto, que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Abra lá, 2 de Timóteo 2,15 e seguintes. Procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo diz, procura, tenta, esforce-se. É muito difícil, não vou tentar. Não, pelo menos seja encontrado procurando isso, é isso que Paulo está dizendo. Eu não consigo determinar o momento que vai acontecer, mas eu posso estar procurando. Por isso eu tenho dito aqui que Deus te encontre sempre buscando o melhor. Procura e não tenha do que se envergonhar. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns a sua fé. Veja que já tinha heresia naquela época, começando nova religião, já aconteceu e não precisa mais. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, agora vocês são servos da justiça. Aqui, para Timóteo, ele diz, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quem aqui professa, confessa o nome do Senhor? Amém? A Bíblia diz para você, afaste-se da injustiça, desenvolva a sua salvação. Tudo o que tem aparência de injustiça, que é injustiça, saia de perto. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, e alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Lembra que eu dizia lá atrás, como é que você quer dar testemunho do que Deus faz na sua vida? Traindo a sua mulher, batendo na esposa em casa, passando a perna no patrão. Não dá, cara. Não pode ser desse jeito. Então ele diz, seja você aquele que vai se purificar deste erro, você se transforma em utensílio de honra, preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz,
com os que de coração puro invocam ao Senhor. E eu termino aqui dizendo, com quem? Com aqueles que de coração puro, coração purificado, um coração que foi tratado, um coração que foi santificado, um coração que foi mudado, o coração que é aquele negócio que Deus tira de pedra e coloca de carne no lugar. Aquele que Deus fala assim, eu vou fazer que vocês andem no meu caminho. Este é o Deus que opera. Pois bem, ande com gente assim. É isso que a Bíblia diz. E isso não tem idade. Isso é para o jovem, o mais novo, que já compreende essas coisas, e é para aquele que já viveu com tanta gente diferente, já conviveu com tantos. Continue procurando pessoas que com coração puro invocam o Senhor. Aí cai naquilo que eu falei, não dá para fazer isso fora da igreja. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá para fazer isso longe, somente à distância, a menos que eu esteja sendo proibido, não tenha como chegar, e etc, etc. Mas você não está sendo proibido. Você que está em casa nos assistindo, não está sendo proibido. Então Paulo diz, junte-se àquele pessoal de coração puro, que invoca o Senhor, e siga com eles a justiça, a fé, o amor e a paz. Aonde, pastor? Terça-feira tem reunião de oração. Não vou dizer aqui quantos têm frequentado a reunião, porque eu gosto de falar só de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, porque você vai estar lá na terça-feira. Tem reunião para os homens e tem para as mulheres. Pastor, eu nem fico sabendo, fica assim. Se você é dessa igreja, se você ainda não está no grupo de homens, antes de ir embora, dê o seu nome para os irmãos, põe lá o meu nome, me coloca no grupo, porque eu quero sim. Terça-feira. Mulheres, a mesma coisa. Projeto Despertar, oração, terça-feira. Quinta-feira, nós temos reunião virtual, porque está naquela de ainda, né, nas casas, ainda a gente está com esse problema de 1 metro de distanciamento, não tiraram esse negócio ainda, enfim. Então, é virtual. Ah, mas eu não gosto. Bom, então o que você está fazendo para cuidar da sua vida e para andar junto com aqueles que, de coração puro, invocam o nome do Senhor? Meu querido, liga o seu computador, o seu celular, entra lá naquele negócio, participa da reunião, ouça os testemunhos, abra o seu coração, converse com aqueles de coração puro e diga, eu também quero andar com você, porque esse foi o convite que nós fizemos. Você quer andar conosco? Nós estamos nos encaminhando para nos encontrarmos com o Senhor lá no final da jornada. Venha andar conosco, venha estudar a Bíblia conosco, venha se reunir conosco, venha orar conosco, venha aprender conosco e vamos juntos, vamos em frente. Mas parece que o discurso de igreja que diz Deus vai te dar isso, Deus vai fazer aquilo, é o que atrai mais. O nosso convite não é Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, embora Ele faça do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, mas venha andar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Glória a Deus. Sábado, tem reunião da moçada. Tem ou não tem? Sábado próximo. Onde é que você está no sábado? Ah, mas não gosto. Bom, não vai nunca gostar se não começar a participar. Se não, colocar este valor em primeiro lugar na sua vida. Esse é o chamado para todos nós. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Tem gente procurando pessoas com o mesmo pensamento político, pessoas procurando gente com o mesmo interesse de desenvolvimento físico, tem gente procurando outros com o mesmo interesse de aparência, de tipo de roupa, etc, etc. Quem é aquele grupo ao qual você está se juntando para definir a sua vida, os seus valores, os seus interesses, os seus ideais, as suas buscas? A Bíblia diz, junte-se aos que de coração puro invocam ao Senhor. Tenho feito isso desde a minha tenra mocidade, graças a Deus. Mudei de uma cidade para outra, de outra para outra, e em cada lugar procurei conhecer pessoas, estar com pessoas, conheci gente de diversos, os mais diferentes grupos, mas gente que buscava Deus. E valeu a pena, porque hoje estou aqui orientando pessoas a fazerem a mesma coisa. Não desista no meio do caminho. E lembre-se, Deus quer você cheio do Espírito Santo dele. Amém? Vamos ficar de pé.
Não dá para chamar aqui para orar por causa da aglomeração, mas eu queria que você, mesmo aí, no lugar onde você está, fizesse uma oração de consagração nesta hora. Semelhante àquela do Wesley. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. O que eu quero é viver tudo o que o Senhor quer que eu viva. Quer fazer essa oração, querido? Então feche seus olhos e diga para Ele exatamente isso. Senhor meu Deus, eis-me aqui, colocando-me nas tuas mãos, afirmando que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo o que eu já me tornei, está nas tuas mãos, é teu. A minha família, a minha casa, o meu emprego, a minha profissão, a minha inteligência, a minha saúde, o meu tempo, os meus recursos financeiros, tudo, Senhor, está nas tuas mãos. O que eu quero, Senhor, é administrar isso tudo, viver com isso tudo, fazendo a tua vontade em todo tempo e em todo lugar. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir o teu chamado. Eis-nos aqui para cumprir o teu mandado, de irmos e fazermos discípulos em cada lugar. E para isso, queremos estar cheios do teu Espírito Santo, preparados para respondermos a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.